Olá, prósperos e prósperas que acompanham o nosso canal. Hoje nós temos uma convidada especial. Nós vamos entrevistar Doralice Maia, diretora de Qualidade e Relacionamento do Instituto Social Prosperar. Doralice, tudo bem? Tudo bem, e você, Samuel? Joia. Se apresenta para o pessoal. Bom dia, prósperos e prósperas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, neste bate-papo, com essa energia que o canal vem nos proporcionando. Meu nome é Doralice, eu, eu vim da iniciativa pública e durante 32 anos da minha vida eu trabalhei em escola estadual. Eu iniciei como professora. E, a propósito, eu quero dar um recadinho para os meus ex-alunos e, e dizer para eles assim que foi um prazer muito grande, que eu guardo isso e levo sempre no meu coração. E todas as vezes que eu encontro com eles na rua, eu chamo eles por nome. E isso, assim, eu vejo que eles ficam muito felizes e assim, contentes, porque de verdade eles fizeram parte da minha vida. E quando a gente tem estímulo, que a gente gosta do que faz, isso torna-se tão prazeroso que a sua memória ela não esquece. Então, ao mesmo tempo, eu trabalhei com eles como professora e também, posteriormente, eu trabalhei como diretora da Escola Estadual Nossa Senhora da Paz, durante 22 anos. Então, assim, foram milhares de alunos que passaram ali pelas nossas mãos. E, assim, é motivo de muita alegria para mim, muito prazer falar que os alunos, eu falo de meninos, eles passaram por nós. E tenho, assim, grande orgulho, e acredito que eles também, deles terem, assim, participado da nossa história. Desde o ano 2000, eu assumi a direção da escola e, assim, com as famílias, os pais, eu sempre tive, assim, um bom relacionamento com eles. A escola é uma escola muito conceituada, tanto no nosso município quanto em outros. Assim, eu carrego isso como se fosse um troféu. Legal demais. E, assim, tudo que foi criado lá, que foi realizado lá, foi realizado com muito amor, porque eu respiro educação, eu não sei falar de outra coisa a não ser educação. Então, assim, quando a gente faz o que o coração manda, tudo fica muito mais leve. E a satisfação da gente em ver essas crianças crescendo, os adolescentes já bem encaminhados, as famílias também, é muito prazeroso. E também mandar um recadinho para todas as pessoas que trabalharam comigo, os servidores da escola. Então, assim, cada um com a sua função construi história junto comigo. Assim, quero agradecer e mandar um grande abraço, um abraço bem carinhoso para todos eles que durante essa trajetória aí de 22 anos fizeram a educação diferente comigo. Maravilha. Uma vez professora, sempre professora, não tem Com jeito, né? certeza, com Eu lembro certeza. que eu sempre encontro minhas professoras e realmente elas me educaram, elas fizeram parte da minha vida. É sempre gostoso ter esse encontro, né? E aqui eu já vi muita gente, ei, professora Dora, fui seu aluno. É muito gostoso esse reconhecimento mesmo. Mas você estava me falando que você foi diretora de uma escola pública Uhum. e que você trabalhava para o governo. Sim. Como que é agora trabalhar para uma organização da sociedade civil, um instituto social? Eu sou recém-chegada ao Instituto Social Prosperar. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2025, então tem 1 ano e 2 meses que eu faço parte dessa equipe. Eu faço parte com muito prazer, eu faço parte do time Prosperar. E confesso que é muito diferente.
Porque sempre assim eu fui. Quando a gente é um funcionário um servidor do Estado, o nosso patrão, digamos assim, ele está mais longe. Agora não, no instituto, eu trabalho ali juntamente com a equipe, então assim, não há essa distância. E a forma que uma organização da sociedade civil, no caso, o Instituto Social Prosperar, ele lida, no caso, com a educação, a gente tem muito mais autonomia. Entendi. Realmente, quando a sociedade se organiza, ela consegue propor soluções mais perto da ponta, né? Sim. É exatamente o que as mães falam, é exatamente o que os alunos precisam. Realmente, o terceiro setor, quando ele se organiza para resolver e solucionar os problemas da sociedade, ele acaba sendo mais assertivo, né? Sim. Conta para mim um pouco como é que é esse desenvolvimento entre escola, família, diretora, professoras no Instituto Social. É uma engrenagem. Todos os agentes eles têm uma responsabilidade e principalmente se tratando de educação, essa parceria ela é fundamental para que a nossa entrega seja assim, ela seja uma entrega da melhor forma possível e que a gente, através da nossa entrega, a gente gere impacto de verdade na vida das crianças e das famílias também que automaticamente elas são impactadas pela nossa entrega. Maravilha. E conta pra gente também como que é o dia a dia das crianças. Quais são as atividades que elas fazem? Quais são os eixos que vocês trabalham? Como que funciona? Algumas situações que acontecem muito na educação infantil, principalmente no início do ano, as crianças, quando chegam na escola, elas costumam chorar. E aí, a gente já chega acolhendo essa criança e assim, o choro, ele traz para a gente assim um sinal de alerta, mas e aí o seu estímulo também é fazer tudo para aquela criança com que ela se sinta acolhida. E aí, essas crianças muitas vezes chegavam chorando na escola, a gente conseguia fazer com que ela parasse de chorar através dos estímulos, das brincadeiras, das conversas, esse acolhimento. Quando chegaram no final da aula, quem disse que a criança queria ir embora? Aí ela chorava quando ela chegava na escola e chorava também no final. Então, assim, isso me marca muito. E é uma coisa que acontece, é uma situação que acontece muitas vezes na educação infantil. Então, o que você entende por isso? Que você agiu de uma forma, assim, honesta, carinhosa com a criança, que a ponto dela querer ficar mais tempo perto de você. E o relacionamento com uma criança, eu ouvi certa vez uma pessoa que falou o seguinte: se estiver muito triste, brinque com uma criança que tem menos de 6 anos, e é verdade. Isso deixa o coração da gente muito quentinho. Então, essa situação, ela na verdade, é o que mais me comove dentro da educação infantil. É a gente estar presente ali na vida da criança e você ser uma pessoa com quem ela possa confiar. Isso é muito gratificante para a gente. Legal. Eu lembro pouco da minha infância, mas eu lembro que há uns 25, 26 anos atrás, quando eu fazia parte da educação infantil, que eu chegava chorando, as professoras gritavam, sai pra lá, para de chorar, não tinha esse cuidado não. Hoje melhorou então essa questão. Hoje é um cuidado de uma educação positiva, um negócio mais tranquilo, entendendo a criança. Sim, e falando em educação positiva, nas nossas creches, a gente todos os dias, no início da aula, a gente faz as orações, a gente conversa com eles e a gente fala as frases de autoafirmação de identidade. Isso é muito importante porque as palavras têm poder e têm poder mesmo. Então a gente fala com elas: eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou esperto, eu posso fazer qualquer coisa junto com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, as crianças têm ali no chão mesmo da escola pessoas que acreditam no potencial delas. Todas têm potencial. E a gente, com essas frases de afirmação, todos os dias, falando ali, e assim, com as crianças, elas acabam que elas incorporam essas frases. E essa identidade, desde pequena, que ela é construída, no futuro, ela tem assim, a possibilidade muito maior desse indivíduo ele ser uma pessoa respeitada, uma pessoa honesta, uma pessoa de valor, uma pessoa assim, com propósito. Então, e nós temos uma grande responsabilidade na educação infantil. É isso. É mostrar para a criança que a gente acredita no potencial dela e que, junto com Jesus, ela pode fazer qualquer coisa. Uau! Eu falo que quando a gente pensa em identidade, hoje em dia tá tão difícil, né? Hoje em dia a gente é tão desacreditado das coisas, as pessoas colocam dificuldade em tudo. Ter esse estímulo desde a infância faz diferença. Faz com que a criança não deixe que palavras ruins desmotivem elas. Muito interessante, muito legal. E teve algum aluno que teve um desempenho excepcional ou algum caso que você possa contar de alguma criança que você viu o antes e o depois? Sim, eu vou contar a história do José. É um aluno nosso da educação infantil, lá de Sarzedo, e ele já tinha quase 3 anos e ele ainda não andava. E com a monitora, recebendo os estímulos no andador, dentro da escola, a família, assim, quero mandar um abraço para os pais do José. E, assim, é uma família muito preocupada com essa questão. Então, assim, o José recebia estímulos tanto em casa quanto na escola. E ocorreu que o José deu os primeiros passinhos sozinho dentro da nossa creche. Uau! Foi um motivo assim de muita alegria, de muita emoção. Causou uma comoção assim na escola inteira. Só de falar eu fiquei emocionada. Por quê? Era aquilo ali foi tão sonhado pela família, foi tão sonhado pela equipe da escola, que quando a gente viu aquilo ali real na nossa frente, não teve quem não chorasse. Uau! Então, isso que aconteceu com José foi assim muito emocionante e eu não vou esquecer isso nunca, porque foi uma coisa que a gente desejou assim de coração e tudo foi criado, tudo foi feito, planejado para que isso ocorresse. E a gente teve assim a glória que isso acontecesse na escola. E imediatamente o pessoal da escola já mandou para os pais. Então, assim, sabe quando revoluciona tudo? A escola, todo mundo ficou assim muito emocionado, a família. Então, eu quero agradecer a confiança dos pais do José no nosso CMEI, em Sarzedo, e mandar um abraço para eles e dizer que esses passinhos aí do José foram só o começo. Ele tem, assim, muito o que desenvolver, é uma criança iluminada, abençoada, e ele pode fazer qualquer coisa. Uau! Que maravilha! Esse é um depoimento emocionante, com certeza. A criança que dá os primeiros passos ali no meio, né, de um ambiente planejado, estruturado, recebendo estímulos. É o que você falou, é o resultado de um planejamento Sim. intencional. Sim. Isso é incrível. E é muito interessante porque você também citou a família dele, né? E não tem como falar de creche, de primeira infância, sem falar do impacto que isso causa na vida da família. Tanto na educação dos filhos, né, de receber os estímulos, quanto também para que eles possam ter um lugar para ficar
sendo estimulados positivamente e os pais terem a liberdade de trabalhar, de, né, vencer na vida. Eu vejo isso como algo muito necessário. E a gente tem, né, no Prosperar, creches de turno inteiro ou só meio turno? Como é que funciona? Nós temos 4 creches com o integral e temos uma creche em Igarapé que ela é só um turno, ela não é integral. E validando isso que você falou, a questão da família, essa parceria ela tem que existir, porque a família valida o que acontece na escola e a escola valida o que acontece dentro da família. E isso, sim, a gente fez isso muito evidente quando a criança é estimulada em casa, quando os pais têm esse cuidado. E eu, assim, quero mandar um abraço também para os pais que confiam a educação dos filhos, confiam a segurança dos filhos deles nas nossas unidades de educação infantil. Eles entregam o melhor tesouro que eles têm nas nossas mãos. Verdade. E isso, além de uma responsabilidade que a gente recebe, a gente se sente muito envaidecido por ter essas pessoas que confiam no nosso trabalho e nos nossos profissionais. E a gente, a todo momento, todas as creches, sob a jurisdição do Instituto Social Prosperar, elas têm esse compromisso de garantir a segurança, de fazer o que é certo e de fazer, assim, de tudo que a gente puder para que a criança se desenvolva plenamente como criança, como ser humano e como pessoas assim que a gente ama de coração, a gente ama estar com elas e a gente vê nos olhinhos, o brilho nos olhos delas é muito emocionante para a gente e deixa o nosso coração quentinho, porque eles gostam mesmo de ficar e de participar das nossas escolas. É isso aí. Eu vendo você falar, eu consigo perceber o amor, o carinho, né, o cuidado. Isso é muito bom. É muito bom saber que vocês realmente se importam com as crianças de verdade, unem a família, que às vezes é tão difícil, né, conseguir que a família participe, vá lá na escola, entenda o processo pelo qual o filho está passando. Mas é muito bom saber que isso acontece, que já é realidade. Principalmente num ambiente que estimula a leitura. Você estava me falando que agora está tendo um projeto literário, é isso mesmo? Sim, um projeto literário. É um projeto de leitura com o nosso mascote, a Zaya. A Zaya é uma girafa que foi eleita pelas pessoas. A gente fez uma enquete, as pessoas participaram da escolha do nome desse animal que, assim, o que significa? O que significa a girafa? A girafa ela é conhecida no mundo animal por ter o maior coração e, pelo seu pescoço comprido, ela consegue enxergar longe. Uau! E isso a gente traz para a nossa educação, para as nossas escolas. A gente acolhe com esse coração grande e a gente quer enxergar longe. A gente quer enxergar o futuro dessas crianças. A gente quer que elas tenham assim, um futuro plenamente resolvido, um futuro assim, brilhante, que elas possam trabalhar, que elas possam assim, ser seres humanos ativos, que foram bem assim, estimulados e que eles compreendam que todo esse processo que a gente faz com eles, isso aí, no futuro, eles vão lembrar. Vão passar ali perto daquela escola e lembrar. Olha, foi ali que eu comecei a estudar. Foi ali que eu conheci a professora tal. E eu nunca me esqueci dela. E é muito bacana isso que acontece quando a professora ou o professor, eles marcam a nossa vida. A gente nunca esquece. E muitos alunos
Muitos até tentam, assim, reproduzir o que o professor faz. Criança dá aula igual a professora dá aula, se veste de professora, age da mesma forma que aquela professora ou com aquele professor. E agora mais eles maiores, no ensino médio, no fundamental, eles imitam muito o professor também. Às vezes eles querem ser o que o professor é. Por se identificarem tanto com o ser humano que o professor é, e da forma com que ele ensina, com prazer, com diversidade, assim, fala mesmo a questão de coração mesmo, de ser professor. Eles incorporam isso. E como eu falei antes, a gente já... na Escola Estadual Nossa Senhora da Paz, a gente, assim, milhares de alunos já passaram por lá. E eu já tive muitos exemplos de alunos, de ex-alunos que hoje são professores. Uau! E esse legado a gente, assim, deixou na vida deles. Legal. É isso mesmo, Zaya? Ela está concordando. Eu gostei dessa analogia com a girafa, coração grande, que exprime tudo que você está me falando aqui, né? Expressa esse amor pela criança, esse desejo de fazer acontecer, de melhorar a vida, de impactar, de transformar e sempre mantendo o olhar altivo, no horizonte, para a gente estar sempre vendo o futuro. Muito legal mesmo. E a Zaya, ela participa desse projeto literário? Sim, e a Zaya vai visitar todos os nossos alunos. Mentira! Nós temos esse projeto de leitura, a cada final de semana nós temos uma girafinha. Ela vai na casa de cada criança. Não, que isso, que legal. E o aluno e a família, eles já são orientados que tudo que a família for fazer, que o aluno for fazer, a Zaya tem que estar junto. Eu já vi foto de Zaya em clube, eu já vi foto de Zaya olhando o horizonte, a Zaya dormindo com as crianças. É a Zaya aventureira. Aventureira. E aqui vou te falar, a experiência com esse projeto de leitura está sendo assim tão relevante que nós vamos lançar um livro. Uau. As Aventuras da Zaya, volume 1. Que legal. Então, todos os nossos alunos que participam, todos participam desse projeto, eles registram essa visita da Zaya num portfólio, e quando a gente conseguir visitar através da Zaya todas as casas de todos os nossos alunos, nós vamos pegar este portfólio e nós vamos fazer esse livro. Uau. Nós vamos escrever esse livro, vai ser legal. Vai ser incrível. Então, assim, aguardem, nós temos aí muita surpresa bacana com a Zaya. A Zaya aventureira, ela vai fazer muita coisa legal ainda. É bom demais, a criança tem o lúdico com a Zaya, faz a leitura do livro, só falta livro, né? Você está fazendo algum tipo de arrecadação? Sim, já está sendo... Ô Samuel, está sendo um sucesso a nossa campanha de arrecadação de livros literários. Uau. Eu, como professora, não podia pensar diferente que o livro, ele abre a vida da pessoa, ele abre, como se diz, leques, ele abre possibilidades. E hoje não há como abrir possibilidades na vida de uma pessoa se não for através da leitura, Verdade. Se não for através da educação. E o nosso intuito como escolas de educação infantil é despertar nas crianças o gosto pela leitura desde que eles são muito pequenos. E aí, esse projeto de leitura da Zaya, concomitante com a nossa campanha de arrecadação, o que a gente quer fazer? A gente quer munir as nossas bibliotecas das escolas de livros e os alunos sendo estimulados a leitura,
através de eles mesmos manusear esses livros, porque é muito importante. Mesmo que eles não consigam ler, porque são crianças muito pequenas, que ainda não estão alfabetizadas, mas eles têm contato com o lúdico, eles têm contato com cores, com vivências, com historinhas. Então, assim, eles têm contação de histórias, eles têm teatro, eles têm, assim, desenhos. Isso, a ludicidade para uma criança é assim, é algo que a gente não pode limitar, a gente tem que ampliar. Então, para ampliar essa ludicidade para a criança, a gente está arrecadando esses livros. Nós já recebemos mais de 1.000 livros de Uau! doação. Que legal! Isso, e sem contabilizar o que já chegou nas escolas de doação. No final, a gente assim vai fazer um levantamento, e eu quero assim, mostrar para todas as pessoas que vale a pena a gente investir em campanhas como essas. A gente, assim, às vezes não tem, muitas vezes, a maioria delas, a gente não tem dinheiro, porque livro é um investimento alto. É um investimento alto. Só que a gente não pode pensar, é alto, está longe. Não, nós temos alternativas. E professor nunca desiste. Então, se a gente não consegue de uma forma, a gente tenta por outras. Legal. E, assim, agradeço a todas as pessoas, aos colegas de trabalho, às escolas, aos pais, às pessoas que viram nas nossas redes sociais essa campanha e que, assim, sem nenhuma obrigação, se apropriaram, doaram e, assim, quiseram fazer parte desse projeto. Gente, está maravilhoso. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que contribuiu de uma forma ou de outra para o sucesso da nossa campanha. E depois eu prometo que nós vamos mostrar as nossas bibliotecas assim, todas arrumadas, com os livros que vocês doaram, e que cada livro de vocês ele vai ser assim, totalmente aproveitado. As crianças vão amar. E o tema da campanha é o seguinte: livro é luz. Livro é luz, E poderoso. literalmente é luz. Livro é luz. Ele abre os olhos das pessoas para uma realidade aí, a interpretação, escrever. Então, uma criança estimulada à leitura desde pequena, ela se torna um adulto assim, crítico, ele se torna um adulto que vai escrever corretamente, que vai se expressar, que vai ter vivências de outras histórias. Então, não tem como errar. Então, agradeço a cada um de vocês que contribuiu e mandar mais um recadinho. A campanha ainda não acabou. Para quem ainda não contribuiu, que deseja contribuir para as nossas bibliotecas dentro das nossas unidades escolares, a campanha vai até dia 18 de abril. Então, contamos com a sua doação. Legal demais. E é o que você falou, né? Se você tem contato com o livro, isso faz com que você queira ler mais. Porque hoje em dia, com celular, tablet, computador, o pessoal, as crianças estão ficando cada vez mais distantes dos livros. Então, ter esse contato desde a infância, eu tenho certeza que vai fazer com que eles amem os livros. E vamos combinar, eu também já fui criança, eu amava ver aqueles livros cheios de figuras, às vezes eu não entendia nada. Aí o que eu fazia? O pai, mãe, lê para mim. E aí envolve a família, igual você falou. Sim, sim. E vou te contar outra. Assim, o que a Zaya faz através do projeto de leitura. A gente manda na sacolinha, que vai a Zaya, a sacolinha, o portfólio, vai para a casa da criança. Aí o pai tem que contar a historinha do livrinho para a criança. Então, de certa forma também, a gente está incentivando os pais
a estar ali presentes com a criança, eles tiram foto, e assim, os feedbacks que a gente tem recebido no portfólio é que os pais estão amando essa ideia, e que pai que não gosta de estar perto do filho? Então, mais uma forma Cria um momento, né? Isso, esse momento, criar vínculos, fortalecer esses vínculos familiares, também é um objetivo da Zaya. Então vem cá, Zaya, me ajuda a dar um recado pro pessoal. Você que ainda não doou o livro, pode correr para qualquer uma das unidades do Prosperar e fazer a sua doação. Se você não faz parte da rede Prosperar ou não conhece nenhuma das escolas, entra no Instagram, Instituto Social Prosperar, e lá você vai chamar no direct. E com certeza a gente vai dar um jeito de recolher a sua doação. Não é isso mesmo, Zaya? É sim. Aí, ó. Ai, que bacana, Dora. E, por fim, eu gostaria de tocar naquele último assunto que a gente conversou, que é esse programa, o Projeto Divergente. Explica um pouco pra gente o que é, como que funciona. Sim, o programa Divergente, ele teve início na Rede de Ensino Prosperar no dia 4 de agosto de 2025. E nós, através desse programa, a gente objetiva trabalhar mais profundamente com a criança neurodivergente e com as famílias. E esse programa, em 2025, com apenas 4 meses que a gente trabalhou, nós já colhemos muitos resultados positivos. E assim, o que a gente pretende através do programa Divergente? É desenvolver as possibilidades da criança atípica. E essa criança, ela tem um monitor que vai fazer atividades individualizadas com ela, e no final a gente vai criar um portfólio de todas as atividades que a gente desenvolveu com a criança. Essas atividades são atividades propriamente desenvolvidas junto com o psicólogo e inteligência artificial. As atividades são individualizadas para cada aluno, de acordo com o nível que a criança está. Então, o programa Divergente, ele está assim, explodindo, porque a gente e já está ampliando o número de alunos atendidos, e assim, eu quero, depois nós vamos marcar, nós vamos entrar mais a fundo nesse programa, que eu quero explicar para os pais. E assim, no final do ano passado, a gente fez a culminância do programa Divergente através da Noite Inclusiva. Os pais, eles já estavam acompanhando, mas assim, eles ficaram muito comovidos em receber esse feedback de como a criança estava quando começou o programa, e da forma que eles viram que a criança já estava no final do ano, em dezembro. Samuel, foi muito emocionante. Nós temos assim muitos depoimentos de pais, e que de verdade o programa ele funciona. Uau. Tanto que a gente começou com 35 crianças, a gente já vai agora, em 2026, a gente já vai atuar com mais de 1.000 crianças. Uau! Então, esse programa, assim, ele tem só a crescer. E em breve nós vamos marcar aí para a gente falar mais sobre ele. Vamos fazer o compromisso aqui agora de você voltar aqui e a gente vai falar só sobre esse programa, porque isso é muito importante. Muito importante. Hoje em dia, com cada vez mais laudos médicos, cada vez mais avanço na medicina, a gente tem descoberto realmente crianças neurodivergentes, graus de autismo. Sim. E é difícil para as famílias lidarem com isso. Sim. Elas muitas vezes não tem nem quem as apoie, porque as creches, elas são públicas. Sim. Então, são pessoas que não têm tanto acesso e facilidade a conhecimento, a profissionais capacitados. Inclusive, vocês fazem a capacitação desses profissionais? Com certeza. Antes de
da gente trabalhar com o aluno, propriamente dito, a gente faz toda essa capacitação e, concomitante ao programa acontecendo, a gente tem as formações, tanto em inclusão social, quanto em educação socioemocional, porque um dos objetivos também da rede de ensino prosperar é cuidar de quem cuida. A gente precisa que monitores, colaboradores, professores estejam bem emocionalmente para que eles tratem bem as crianças e que eles tenham pleno... Perdi. Parou. Vai ter que cortar. Não, pode falar, continua. Eu esqueci a palavra. Não tem problema. Eu quero falar que eles tenham capacidade, plena capacidade. Plena capacidade. Que eles tenham plena capacidade de enxergar a criança de maneira diferente e saber onde que eles têm que atuar. Então, o planejamento dessas capacitações, ele é direcionado exclusivamente para a questão do emocional, do profissional. A gente também trabalha essa conscientização da inclusão, porque não há como trabalhar com inclusão se não tiver amor. Primeira coisa, essa conscientização, né? Essa empatia, ela é assim fundamental para que o processo evolua. Porque esse profissional que está ali, ele está diretamente ligado à criança, e a criança é uma criança assim, assistida por ele, ele tem que ter conhecimento, ele tem que saber, ele tem que ter assim, como você falou, essa empatia para lidar com essas adversidades, porque não é fácil. Mas também, a gente com amor, a gente consegue, assim, a gente tem conseguido muita coisa bacana, muito depoimento, as crianças, quando a gente vê, é como você enxergar uma plantinha ali, sabe? Uma flor desabrochando, e esse desenvolvimento, ele é nítido para nós e para os pais também, porque elas melhoram no relacionamento em casa, elas melhoram na percepção ali, na assimilação das atitudes delas com a família, a interação com outras crianças, com outros adultos, ela melhora muito. Então, quando a gente falou das frases de afirmação, que a gente fala que a pessoa é amada, é abençoada, ela é esperta, ela é capaz, a gente já traz isso para o divergente. A gente acredita que ela é capaz. E a gente acreditando que ela é capaz, fazendo, planejando de forma que isso aconteça, a gente consegue a gente consegue, assim, muita coisa com a criança. E o sucesso é só esperar. Uau, que bacana. É bem interessante esse projeto, porque ele une as famílias, une os profissionais bem treinados pelo Prosperar, e pelo que você falou, psicólogos. Então, ele é completíssimo. Sim, os pais, eles têm o teleatendimento com o psicólogo. É muito importante mesmo. E, assim, apesar de ser o teleatendimento, nós, assim, os pais, nós já tivemos feedbacks que o teleatendimento, nós tivemos um caso que o teleatendimento mudou o CID da criança. Uau! A criança antes era tratada, era medicada com o CID. Com o teleatendimento, o psicólogo, ele solicitou à mãe que fizesse um exame tal. A mãe fez e mudou. O CID da criança estava errado. Ela estava tomando uma medicação errada. Então, a criança chegava na escola violenta, batendo, sabe? Ela batia em casa, batia na escola. E, assim, a gente já conversava com a mãe.
E a mãe, ela falou, não, mas ele está sendo medicado e tal. E com o teleatendimento do psicólogo, ele foi, falou com ela, ela explicou como que o filho estava agindo em casa, na escola, e falou assim, não, então você vai fazer o exame tal. Ela foi no neuro, ele prescreveu esse exame, e ele solicitou esse exame, e ela fez. E quando ela foi, ela pegou o resultado do exame, não se tratava de crise de ausência, como ele estava sendo medicado. Ele tinha epilepsia. Nossa, então mudou o Mudou o diagnóstico. cenário, mudou o diagnóstico e mudou a vida da criança. Uau. Essa criança hoje é uma criança que está tranquila na escola. Ela falou no depoimento dela que o programa Divergente foi um divisor de águas na vida do filho dela e na vida dela também. Com certeza. E para nós isso é muito gratificante. E pensar que um teleatendimento fez isso. Uau. E em 4 meses. E imagine isso durante o ano. Que o Divergente, ele não trabalha só durante um ano, ele é um programa. Qual que é a faixa etária que ele abrange? Ele vai dos 2 anos até o aluno lá no ensino fundamental. Uau. Então, é uma trajetória enorme como criança, como adolescente. Então, esse programa, assim, ele tende somente a ajudar. E, como você falou, as famílias, muitas delas se sentem muito desamparadas. E nós, através do programa Divergente, a gente quer ser esse apoio, mas um apoio que realmente que vá ser eficaz para a vida delas e para a vida das crianças. Com certeza. E isso que você me falou é tão especial que a gente tem que entender. A criança, ela tinha um comportamento ruim, determinado comportamento, porque ela estava sendo medicada errada, porque o diagnóstico que foi feito não estava completo. Sim. E através do teleatendimento, que é o psicólogo ligando para o pai, conversando com os pais, a mãe relatou isso, o psicólogo observou, pediu um outro exame e mudou a medicação, mudou o diagnóstico da criança. Sim, Uau! sim. Isso é sensacional. Inclusive, a gente vai voltar nisso num próximo podcast, que agora você já apertou minha mão, já está feito o compromisso. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás, aí você vai trazer. Eu queria até que você trouxesse uma mãe para contar pra gente o que é a experiência. Você acha que você consegue? Consigo, com certeza, que elas têm o maior prazer de falar disso. E o nosso objetivo também, Samuel, não é atingir somente as mães dessas crianças que estudam nas nossas creches. A gente quer atingir mais mães. Então, eu falo que tudo que a gente tem de experiência boa, a gente tem que compartilhar. E vai ser uma luz aí na vida de muitas mães. Elas podem, dessa mãe dando esse depoimento, muitas mães vão se sentir encorajadas. E quem sabe essa luzinha vai acender também para essas famílias. Com certeza. Bom, então é isso. Foi um prazer receber você aqui, Dora. Foi um prazer a gente conversar sobre todas essas questões do Instituto Social Prosperar, te conhecer melhor, conhecer os projetos que são desenvolvidos. E você aí que nos acompanha aqui no canal, faz a sua inscrição, curte, comenta, compartilha com algum amigo, com algum parente, com alguém que você sabe que pode ser impactado por essa mensagem. E siga as redes sociais, Instituto Social Prosperar no Instagram. Lá tem notícias, matérias, tudo que a gente precisar saber sobre o Instituto. E fica à vontade, Dora, para você se despedir, dar seu último recado. Eu me despeço. Vou me despedir, novamente mandando um abraço para todos os meus ex-alunos, para todas as famílias que trabalharam comigo
na Escola Estadual Nossa Senhora da Paz. Mandar um abraço para todos os servidores também que fizeram a história da escola junto comigo. E também mandar um abraço para todos os pais aí, dos alunos da Rede de Ensino Prosperar, que tanto assim confiam no nosso trabalho. É um prazer imenso estarem todos os dias com os filhos de vocês e aproveitar também para mandar um abraço para quem está nos assistindo e que a gente nunca desista da educação, que a gente nunca desista de fazer o bem na vida das pessoas e que nós, através da educação, que a gente possa impactar de maneira positiva a vida de todas as pessoas que passam pelas escolas que nós atuamos. Aos educadores, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samuel. Deu quanto tempo?